Olá, quem fala é o pastor Antônio Silva. Recentemente eu assisti um vídeo muito interessante pela internet. Tratava de um viajante que estava dirigindo seu carro e de repente depara-se com um enorme rebanho de ovelhas que invade a estrada. São milhares delas que caminham para lá e para cá, parecendo estar perdidas e aflitas. Automaticamente pensei comigo mesmo, ou essas ovelhas estão sem pastor, ou não havia pastores suficiente para guiá-la. A cena me faz lembrar as palavras de Jesus na primeira multiplicação dos pães, quando viu uma grande multidão que o procurava. Marcos 6,34 retrata da seguinte maneira: teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A verdade é que a igreja está sujeita a este mesmo problema quando depende de um único pastor. Contudo, não é possível pastorear um grande grupo. O pastoreio é eficaz quando é feito com poucos ou em pequenos rebanhos. Em outras palavras, a contribuição eficaz de um pastor oficial está em fazer o seu trabalho não só para a igreja, mas em reproduzir o seu ministério, dividindo o seu dom a muitos outros que estão na igreja. Todo homem que possa trabalhar, o melhor dirigente não é aquele que faz sozinho a maior parte do trabalho, mas é o que obtém dos outros a maior produção. Interessante que a palavra pastor vem do substantivo masculino, que significa guardador de gado. No Novo Testamento, essa palavra tem uma conexão grega paimen, que traz o sentido de guardião ou mentor espiritual do rebanho de Cristo. Quando examinamos a Bíblia, encontramos alguns ensinos que se amplia a visão sobre o pastoreio. Vamos então ver algumas delas. A verdade sobre o pastoreio. O pastoreio não é apenas uma necessidade, mas deve ser uma prioridade. Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com os seus discípulos junto à praia, perguntou 3 vezes se Pedro amava. Em cada uma das 3 vezes ou circunstâncias, concluiu que se Pedro o amava, deveria guardar, pastorear as ovelhas. João 21:17, que diz assim: perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu Pedro por ter perguntado pela 3ª vez: ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa, amigo! Cristo considerou que guiar e cuidar das ovelhas era uma grande excelência ministerial. Com essas palavras deixou claro que o pastoreio não é possível pelo simplesmente cuidar de ovelha. O pastoreio deve ser uma prioridade, porque devemos aprender uns com os outros. Mas precisamos prestar atenção no que o Senhor nos encoraja, como por exemplo, Ele fala do dom de alguns para ser pastor, para pastorear. Não é exclusividade de alguns poucos. Pedro aprendeu bem a lição do Mestre Jesus ao escrever aos cristãos da Ásia Menor que havia começado a sofrer perseguições e exortou aos anciões da igreja a exercerem o pastoreio, dizendo: pastoreie o rebanho da igreja que está aos seus cuidados. Olhe para ele não por obrigação,
mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. 1 Pedro 5, verso 2. Não tenha dúvida de que quando Pedro falava de pastorear a Igreja de Deus, estaria lembrando a tarefa que o próprio Jesus lhes tinha atribuído, mesmo quando lhes encomendou apacentar suas ovelhas. João 21, de 15 a 17. Queridos, a recompensa do amor era a designação de um pastor, e Pedro estava lembrando a tarefa que Cristo lhes havia confiado. A exortação de Pedro era para que esses anciões, líderes de igreja, exerçam o seu dom de pastorear. Eles não tinham o ofício de pastor, porém tinham a função pastoral. O ofício de pastor é para quem exerce o pastorado de forma exclusiva, assumindo uma posição de liderança eclesiástica, que inclusive permite a própria manutenção pela pregação do Evangelho. Vejamos o que fala 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. A função pastoral é para todos aqueles que têm um dom de pastorear, habilidade especial que Deus concede a algumas pessoas para assumirem a responsabilidade pessoal pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes. Portanto, esse dom não é exclusivamente de alguns poucos. Graças à distribuição feita pelo Espírito Santo, o rebanho pode ser melhor pastoreado. O pastoreio envolve cuidado e discipulado. Jesus falou que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, 10 e 14. O cuidado está vinculado com as necessidades das pessoas, aquilo que é emergencial, que envolve a reabilitação, proteção ou seu bem-estar. O discipulado está relacionado com o desenvolvimento da ovelha, sua maturidade, produtividade. Rebanho saudável é rebanho cuidado e discipulado. O pastoreio tem uma recompensa especial. Em 1 Pedro 5, 2 e 4, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Verso 4. E quando se manifestar o sumo pastor, receberei imerecíveis coroa da glória. Pedro, que foi pastorear, aprendeu a pastorear ao escrever sua epístola universal, exortou aos líderes da igreja a apresentar o rebanho de Deus, espalhando-se o exemplo de Cristo, o supremo pastor. Em sua vinda, uma recompensa e coroa incorruptível de glória destinada para os que exercem o pastoreio com excelência. Que tremenda recompensa aguarda todos os que exercem o pastoreio. O prêmio destinado a cada um que se importa em cuidar e guiar os cordeirinhos que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero essa coroa incorruptível de glória. E você, meu prezado? O desafio de pastorear hoje é grande. Não podemos esperar que haja uma multiplicação saudável do rebanho de Deus sem que haja pastoreio. Precisamos de líderes que estejam dispostos a dividir a carga, cuidar e discipular pessoas. Não podemos esperar que um pastoreio efetivo seja feito em massa
ou por atacado. O rebanho precisa estar organizado em pequenos, em grandes grupos, mas os líderes que exerçam a função pastoral e atenda às necessidades das pessoas. O bom pastor já deu o exemplo, agora é a nossa vez. Quantos querem agradecer a Deus pelo pastoreio que Ele exerce em nossas vidas? Quantos querem pedir a Deus que haja muitos líderes na igreja com a visão de pastorear gente cuidando de gente? Vamos junto agradecer a Deus hoje pelos nossos líderes que foram escolhidos e preparados a ajudar no pastoreio da Igreja do Senhor.